Tudo ok? Já está gravando, tá? Então vamos lá, né, para a abertura de mais uma semana da enfermagem da ITEC Darcy Pereira de Moraes, a nossa 10ª semana da enfermagem. Queremos agradecer a todos os nossos alunos, acho que tem alunos do Fabiano também participando. Agradecer a presença do professor Fabiano por essa disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Passando um pouco do seu conhecimento num tema tão importante, visto que nós estamos vivenciando essa pandemia, né? Que é tão difícil para a área da enfermagem. Obrigada, professor Fabiano, obrigada, professora Patrícia, as demais professoras presentes, e vamos começar a nossa semana da enfermagem, que eu tenho certeza que vai ser com muito sucesso. Obrigada a todos. Meu nome é Carla Fabiano, sou coordenadora do curso técnico em enfermagem, os demais já me conhecem, é a primeira vez que eu estou conversando com você. Seja muito bem-vindo na nossa escola. Obrigado, Carla. Professor Fabiano, seja bem-vindo. Novamente, prazer, né? Nós já tínhamos aí conversado anteriormente. Prazer, eu sou a professora Patrícia. Eu ministro, né, as aulas, estágios, junto com as demais professoras aqui presentes, né, da ETEC Darcy Pereira de Moraes, aqui na cidade de Tapetininga. E seja bem-vindo, pessoal, seja bem-vindo a todos os alunos, a todas as professoras que estão aqui presentes, tá? Estarei aí intermediando aí junto com o professor Fabiano, o que vocês precisarem também eu estarei à disposição, tá? Professor Fabiano, sinta-se à vontade, sinta-se, né, em casa, nós estamos aí, né, aguardando aí essa palestra maravilhosa, que é o que a professora Carla disse, né, o que nós estamos enfrentando, uma situação muito delicada, muito difícil para nós todos, tá bom? Seja muito bem-vindo, professor Fabiano. Obrigado. Eu agradeço a todos. Primeiramente, bom dia, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E também é uma responsabilidade, né? A primeira palestra, a abertura da semana. Então, eu me sinto aí honrado e grato por estar aqui com vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu estudo, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou professor na ETEC de Cruzeiro e também de Cachoeira Paulista. E estudei mestrado em enfermagem e agora estou estudando doutorado. E a minha linha de pesquisa é sobre cuidado de enfermagem ligado à espiritualidade. Tá? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa. Patrícia, você vai compartilhar, por favor, a tela? Patrícia? Caiu a Patrícia? Não. Patrícia, Deu certo, pessoal. Agora consegui voltar. O Teams travou. Travou? Travou, me perdoem. Travou, caiu a conexão, estava tentando reconectar novamente. Agora deu Tá certo. jóia. Se você conseguir já compartilhar, eu agradeço. Joia, maravilha. Então, vamos lá. Tudo certinho? Consegue Tudo certinho. verificar? Isso. Tá, deixa eu só desligar o meu fone. Só um momentinho. Então, tá jóia. Ok. Então, nós vamos conversar sobre a espiritualidade no cuidado de enfermagem. Vocês vão ver que no cuidado de enfermagem existe possibilidades de inserir também os cuidados espirituais. Porque às vezes nós ficamos muito na assistência biológica, ou seja, daquela patologia, daquele problema que o paciente está tratando. E às vezes não atingimos ele num todo, né? E ele é um ser biológico, psicológico, social e espiritual, tá? Pode passar, Patrícia. Primeiro, antes de tudo, antes da gente falar de espiritualidade, a gente precisa deixar bem claro que a literatura ela conceitua. Pode voltar ao anterior.
Na literatura, existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade, tá? Então, a espiritualidade, ela está relacionada à conexão com algo que é maior que si, aquilo que transcende o tangível, ou seja, aquilo que eu não posso tocar. É o próximo slide, Patrícia. Então, esse é o conceito, aquilo que eu não posso tocar, algo que transcende, algo que é sobrenatural. Isso é a definição, conceito de espiritualidade. Ela também está relacionada à busca pelo significado da vida, ou seja, ela tem conexão com algo que dá sentido à nossa vida, que dá significado, tá? E também, se a gente for procurar, tem alguns autores que falam que, além dela estar ligada ao significado da própria vida, ela está ligada também à justificativa da nossa existência. Por que a gente existe? Por que nós estamos aqui? Em contrapartida, a religiosidade, ela está ligada à doutrina compartilhada por um grupo, ou seja, um rito estruturado. Isso está relacionado à religiosidade. Então, não necessariamente nós precisamos ter uma religiosidade para poder chegar no ápice da espiritualidade. Tem autores que falam que a religiosidade ela é um caminho mais fácil para atingir a espiritualidade, mas não necessariamente. Bom, pode passar o próximo. Aí, como eu estava falando para vocês, o ser humano, ele é um ser biológico, psicológico, social e espiritual. Quando a gente consegue contemplar todas essas questões do ser humano, que é o nosso maior desafio dentro da enfermagem, a gente consegue atingir um cuidado integral, um cuidado que a gente chama holístico, que é olhar esse paciente como um todo e não só como a patologia, tá? Então, o modelo de sistema de cuidado em saúde, ele deve se referir à pessoa como um todo, e não exclusivamente tratar uma questão e não conseguir atingir as outras. Esse livro, cor-de-rosa aí que está na apresentação, ele chama A Face Oculta do Cuidar. E ele fala muito bem dessas questões que, às vezes, ocultamente, nós deixamos de cuidar em determinados momentos, né? Em determinadas situações, e às vezes o paciente ele dá uma abertura para que esse cuidado aconteça e às vezes a gente não consegue atingir, tá? Pode passar o próximo. Dentro dessas questões ligadas à espiritualidade, e também já puxando para esse cenário que nós estamos vivendo hoje, que é um cenário de pandemia, né? Nós precisamos muito da questão ligada à resiliência, né? A resiliência, ela está relacionada à capacidade de lidar com determinados problemas, que são os desafios que a vida nos apresenta. Um deles hoje bem claro é a questão da pandemia, e, ao mesmo tempo de lidar com esse problema, se recuperar, né? Sair bem, sair melhor. Geralmente, a gente, quando estamos num determinado problema, quando esse problema passa, nós saímos dele melhor, nós saímos deles mais maduros, nós aprendemos, nós temos o processo aí de resiliência mais apurado, tá? A resiliência também, ela é aprendida e ela pode ser aumentada, ou seja, uma pessoa que não tem resiliência hoje, ela pode trabalhar essas questões de enfrentamento e ela pode aprender, quando tiver um outro problema, ela passar melhor do que ela passaria anteriormente, tá? Ela está ligada. Eles falam que resiliência é como se fosse uma vacinação psicológica. O que significa isso? Que psicologicamente nós estaríamos preparados para enfrentar qualquer tipo de problema, seja ele o luto, seja ele a perda de um emprego,
seja ele uma doença na família, tá? Então, a exposição gradual a esses desafios, a esses problemas que a vida nos enfrenta, e nos apresenta, é considerado aí uma vacinação psicológica. Outra forma de aprender a resiliência é observar os modelos, ou seja, as pessoas que já vivenciaram aqueles problemas e superaram. E também ver problemas como desafios significantes, aquele desafio que vai me amadurecer, vai fazer com que eu cresça, que eu vou sair melhor dele, tá? E também flexibilidade, perseverança e otimismo. Isso é muito importante, né? Perseverança, otimismo, flexibilidade, ou seja, nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento que a enfermagem ela está hoje bem sobrecarregada, cansada, uma enfermagem que também está em luto, porque são várias vidas perdidas que a enfermagem não conseguiu interferir para que desse continuidade, né? Teve muitas situações aí de frustração também para a enfermagem. Então, nesse momento, apesar de todas as circunstâncias, nós precisamos ter otimismo, né? De que as coisas vão melhorar, de que é uma fase que possivelmente vai passar, né? Outra coisa, quando a gente fala em resiliência também, é que o ideal é aprender com os erros e também com os acertos. Então, quando eu vivenciei determinado problema, eu me apeguei a determinada situação e isso me auxiliou, né? Eu me apeguei à religiosidade, eu me apeguei à espiritualidade e isso foi um auxílio, foi algo que me desestressava, diminuía a minha ansiedade, diminuía a minha tensão. Então, esse aprendizado que a vida nos oferece é importante também para as questões ligadas à resiliência. Pode passar? Dentro da espiritualidade, é importante que todos nós tenhamos um acreditar em algo. Quando a gente fala em acreditar em algo, esse algo pode ser a natureza, pode ser questões ligadas à religiosidade, pode ser a família. Nós precisamos ter esse algo, porque esse algo é o que pode dar sentido à nossa vida, né? Então, tem pessoas que têm um acreditar em algo no universo, né? Aquelas pessoas falam, joga para o universo que o universo vai te retribuir. Então, ele acredita nesse algo, que algo para ele é as questões ligadas ao universo. Pode ser também ligados à natureza, né? Acreditar em algo em sentido que pode ser ligados a algo que significa para ele. Então, por exemplo, ele pode aí acreditar em algo ligado à natureza, à água, à cachoeira. Isso é uma espiritualidade para ele, tá? Diminuiu a tela, Patrícia, não sei o que aconteceu. Mas eu vou dar continuidade aqui, tá? E esse acreditar em algo, que pode ser a religiosidade e a espiritualidade, ela é apresentada como fator proteção. Então, ela pode ser um fator proteção para depressão, para suicídio, para diminuição do uso abusivo de álcool e outras drogas, para redução de ansiedade, para sofrimento espiritual, né? Então, além disso, dela ser considerada como um fator protetor para todas essas situações, ela traz efeitos e melhoras na expectativa de vida. Ela melhora também a qualidade de vida, tá? E aí pode passar o próximo. Tem um autor que ele fala muito que a espiritualidade, ela proporciona sentido transcendente e que esse sentido transcendente, ou seja, quando a gente sai da nossa realidade pessoal e passa por uma outra realidade, que é essa realidade transcendente,
né, que é aquilo que a gente não pode tocar, esse algo transcendente é algo... O microfone está ligado? Tinha algum microfone ligado, né? Então, assim, quando a espiritualidade, ela proporciona um sentido transcendente, que esse sentido transcendente, ou seja, de uma outra dimensão, esse sentido é Deus. Isso é descrito na literatura. E esse acreditar em algo, ele faz bem não só para a mente, mas para o corpo. E ele garante também um equilíbrio existencial, né? Todo ser humano, ele precisa ter esse equilíbrio existencial. Pessoal, tá tudo bem? Tá saindo a voz aí certinho? Porque aqui, para mim, os slides, eu não sei o que está acontecendo, Patrícia. Ele sai da tela e depois ele volta. Fabiano, por aqui tá tudo certinho. Só tá um barulho muito forte que parece que tá digitando. Mas tá tudo... Eu acho que é o meu estabilizador. Ele tá em cima. Eu tô com um problema. Certo. Vou ver se eu consigo... Eu até verifiquei aqui se, né, pode acontecer do microfone estar aberto, mas tá tudo certinho, tá todo mundo com o fone desligado, tá tudo certinho, tá bom? Tá jóia. Eu vou segurar mais um pouco porque ele tá ligado na internet. Se eu desligar o estabilizador, talvez eu fique sem internet. Ele tá com esses estalos, problema na rede elétrica. Eu chamei o técnico para ver, mas ele disse que é mais a questão da rede elétrica mesmo, tá? Mas se tiver muito forte, eu vou ter que desligar. Vou segurar só mais um pouquinho por causa da internet. Tem hora que ele para, né? Tá, vamos dar continuidade, então. Então, eu estava falando que todas as pessoas precisam ter esse algo transcendente, né? Que é algo que dá o sentido, e que esse sentido pode ser Deus, pode ser natureza e tantos outros fatores que a pessoa se apega, tá? E isso faz bem não só para a mente, mas para o corpo e garante também o equilíbrio existencial, ou seja, ele tem também a saúde espiritual, a saúde mental, consequentemente ele vai ter uma sociabilidade maior, tá? E Viktor Frankl, que é um autor da psicologia, ele trabalha muito as questões ligadas ao sentido da vida. E aí ele fala que o que dá sentido à nossa vida é a principal forma motivadora para viver. Ou seja, o que faz com que a gente tenha uma motivação para viver é aquilo que nos dá sentido. E isso é muito significativo hoje, né, nessa situação que nós estamos vivendo. Nós temos uma situação grave, né, que é a questão da pandemia, mas nós temos muitos fatores que podem nos dar sentido, né? Olha só, hoje nós estamos aqui, estamos tendo uma oportunidade de conversar sobre espiritualidade, nós estamos bem, nós estamos protegidos, né? Nós estamos com saúde. Então, isso é algo que é significativo e que já pode ser considerado um fator motivador para que a gente persista aí na nossa existência, tá? Pode passar o próximo. Esse Benson, ele é um dos pioneiros nos estudos científicos do potencial da fé na cura de várias doenças. Ou seja, ele fala que a fé, ela não só cura, mas ela também faz um processo aí de recuperação, tá? Então, ela não é só capaz de curar. Tem muitos artigos, muitos estudos falando do potencial da fé na cura, principalmente de pacientes oncológicos. Vocês vão ver aí ao longo da enfermagem pessoas que vivenciaram milagres, que eram diagnósticos que possivelmente não tinha mais prognóstico de melhora e de repente a pessoa melhorou. Isso tudo é considerado aí o potencial da fé na cura das pessoas.
e também na recuperação, tá? E aí, quando a gente fala da fé, a oração, a meditação, a prática meditativa, que também é comparada à oração, ela é considerada uma forma motivadora para a fé. Então, se a pessoa tem aí um hábito de fazer orações, de fazer meditação, isso pode fortalecer o estado de fé dela e, consequentemente, fortalecer também o processo de enfrentamento diante das adversidades. Tá? Tem um estudo que fala que na prática da oração ou a meditação, a pessoa ela relaxa, então ela se coloca aí num estado de concentração, ela desliga das questões externas e isso desacelera os batimentos cardíacos e também desacelera a respiração, diminui a ansiedade. E eles fizeram um comparativo. Então, através da prática oracional, né, a pessoa ficou mais tranquila. Eles compararam isso à medicação. Por exemplo, quando a pessoa está taquicárdica, está ansiosa, o que a gente vai fazer lá na enfermagem? Intervenção medicamentosa. E aí ela vai ficar mais calma, ela vai diminuir os batimentos cardíacos, vai ficar tranquila. A oração, a meditação, a prática reflexiva, ela também pode causar esse mesmo efeito farmacológico. Então, olhe para vocês verem o potencial que isso tem na nossa prática. Tá? Pode passar o próximo. E aí, quando a gente fala de oração, de meditação, de práticas reflexivas, hoje, com a questão da pandemia, nós estamos evidenciando isso muito claro. Isso já acontecia, né? Nós já temos vários relatos de pessoas que fazem oração, equipes de enfermagem que oram pelo paciente, que mandam energias positivas, que fazem imposição de mãos, como, por exemplo, o toque terapêutico, o reiki, né? A gente já tem estudos falando do reiki em pacientes de UTI, que melhoram após o reiki. Então, nós estamos vendo isso muito claro. Na verdade, está evidenciando algo que já existia, só que ficou mais sensibilizado por conta da pandemia. Que os profissionais de saúde, eles também estão carentes desse momento de espiritualidade, dessa força transcendente. Então, está ficando muito claro aí. E aí vocês estão vendo duas fotos, né, que eu peguei, mas claramente vocês vão ver isso na prática. Por exemplo, uma vez eu estava dando essa mesma palestra e a aluna falou assim: olha, professora, a gente já faz isso todos os dias, só que nunca foi colocado que isso era uma assistência espiritual que a gente estava dando para esse paciente. Então, ela já orava, já fazia a oração que ele queria que fizesse, ou mandava energia positiva para ele, que era um desejo dele daquela forma receber. Né? Então, vocês vão ver mais para frente, eu vou falar. Pode passar o próximo. Vou falar para vocês como que a gente pode evidenciar isso na nossa assistência, tá? E aí, se a gente for analisar o nosso cenário histórico, historicamente, a enfermagem já esteve a cargos de religiosos que influenciaram o atendimento espiritual, né? Quando começou lá na época da Florence, a Florence, por exemplo, ela recebeu a formação dela em instituição religiosa, né? E ela teve uma vivência religiosa, ou seja, uma espiritualidade significativa. Naquela época, ela tinha diário, né? As pessoas escreviam diariamente uma frase, algo que era significativo naquele dia. E um belo dia, ela escreveu no diário dela a seguinte frase: Deus me falou e me chamou para esse serviço. Então, ela tinha uma convicção plena que exercer a enfermagem era estar a serviço do outro, estar a serviço do próximo, estar a serviço de Deus, né?
E se a gente for parar para pensar, enfermagem é muito além do que uma profissão. Ela é uma profissão instituída cientificamente, né, comprovada cientificamente, mas ela vai muito além disso, né? Nós precisamos ter também o fator humano, o fator empatia, de se colocar no lugar do outro, de que aquilo que a gente faz não é porque isso custa um valor X, esse meu procedimento. Esse meu procedimento, ele custa a satisfação do outro. Então, a enfermagem também, ela é uma vocação. A gente precisa ter esse instinto vocacional para fazer isso. Tá? Pode passar o próximo. Tem um estudo que falou o seguinte, teve como objetivo do estudo identificar os cuidados espirituais observados pelos enfermeiros, e aí, pessoal, 96% dos enfermeiros, de 196 que foram entrevistados, acreditavam que o cuidado é um componente do cuidado holístico, ou seja, os enfermeiros, a equipe de enfermagem, elas sabem que o cuidado espiritual faz parte do cuidado humano como um todo, aquele olhar holístico. Porém, 66% desses profissionais que foram entrevistados se sentiam inadequados para realizar aí as intervenções espirituais. Ou seja, eles sabem que o ideal seria prestar também assistência espiritual, mas eles não se sentem preparados, não se sentem habilitados ou até mesmo capacitado para essa realização, tá? Por que que isso acontece? Pode passar o próximo, Patrícia, por favor. Por que que isso acontece? Porque existe uma certa ansiedade, um desconforto em discutir sobre o assunto, porque muitos consideram um assunto da espiritualidade pouco científico e muito pessoal, né? Ou seja, e tem pouca comprovação científica de que realmente a espiritualidade vai surtir efeito na saúde dele. E isso não é uma verdade. Nós estamos fortalecendo cada vez mais os estudos relacionados à linha do cuidado espiritual, como também intervenção fidedigna, ou seja, aquela intervenção que realmente vai impactar na saúde desse paciente. Outra coisa que dificulta a realização de intervenções espirituais dentro do contexto da enfermagem é o sentimento de inadequação e falta de formação para o cuidado espiritual, ou seja, eles alegam que durante o período de formação eles não se sentiram preparados, não se sentiram orientados de como que eles vão fazer isso. Porque nós também temos uma linha muito técnica, né? Nós ensinamos, às vezes, o procedimento tecnicamente, passo a passo, mas como que você vai convencer, como que você vai abordar, como que você vai chegar nesse paciente? Então, eles se sentem inadequados com relação a essa questão da espiritualidade. Existe também uma ausência de modelos teóricos para assistência espiritual. Então, para fazer um curativo, nós temos um passo a passo. Como que nós vamos fazer assistência espiritual? Não tem um passo a passo. Isso é muito individual, depende muito do momento, depende muito do ambiente e também do profissional, que eu vou falar aqui para vocês, que nós também precisamos estar preparados, porque senão a gente não vai conseguir prestar essa assistência na prática, tá? E outra coisa que acontece é a falta de compreensão e percepção da própria espiritualidade. É isso que eu acabei de falar agora. Se eu não percebo, se eu não tenho algo que dá sentido à minha vida, que dá sentido à minha espiritualidade, eu não vou conseguir também tocar nessa dimensão do meu paciente. Então, nós precisamos ter algo que nos faça bem, para que a gente consiga abordar essas questões na prática assistencial. Pode passar o próximo. E tem uma outra pesquisa que concluiu que existe uma necessidade nos cursos de enfermagem, né, nos cursos técnicos, no curso de graduação, que é uma realidade do Brasil,
de ampliar essa discussão no período de formação profissional, ou seja, que é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês que estão assistindo, que são do curso técnico, né, que estão participando, já estão sendo inseridos no contato com a temática, ou seja, quando vocês estiverem lá na prática, para vocês isso já vai ser claro, né? Mas nós temos muitas instituições que passam todo o período de formação e não tocam nessas questões ligadas à linha da assistência espiritual no cuidado de enfermagem. Pode passar o próximo. Quando vocês estiverem na prática, vocês vão ver que existe um sistema que chama sistematização da assistência de enfermagem. O enfermeiro, ele planeja a assistência de enfermagem e o técnico de enfermagem, ele executa esse planejamento que o enfermeiro traçou para esse paciente. Então, dentro da sistematização da assistência de enfermagem, nós temos diagnósticos, intervenções e resultados. Os diagnósticos que tratam sobre questões da espiritualidade, que são esses livros aí, que era o 2018-2020, agora vai sair o 2021-2023. Lá dentro fala que existe 3 diagnósticos de enfermagem. Mas como assim diagnóstico de enfermagem? O enfermeiro, para ele fazer o planejamento da assistência que o técnico vai executar, ele precisa traçar diagnósticos. E dentro dos diagnósticos de espiritualidade, nós temos 3, que é a disposição para o bem-estar espiritual aumentado, o sofrimento espiritual, que antigamente era angústia espiritual, e aí ele foi reformulado e passou a ser sofrimento espiritual, e o risco de sofrimento espiritual, que é aquela pessoa que já tem uma predisposição para entrar no sofrimento espiritual. Mas o que vem a ser isso? As pessoas, elas podem estar em sofrimento espiritual. Então, aquilo, enquanto ela não resolver questões ligadas à espiritualidade, ela não vai melhorar a questão da ansiedade, ela não vai melhorar a questão... Eu atendi uma paciente, por exemplo, que ela tinha uma ferida, era uma lesão crônica, e aí a gente trocou alguns produtos, algumas coberturas, e essa lesão crônica ela começou a entrar num processo de cicatrização, de fechar essa ferida. E um dia nós falamos para ela, olha, a ferida da senhora está fechando, então nós vamos dar alta para a senhora não vai precisar mais vir fazer curativo. E aí, gente, ela assim despencou a chorar. Por quê? Aí a gente foi entender o contexto. Aquele momento do curativo era o momento mais prazeroso do dia dela, porque era o momento que o pessoal da enfermagem recebia, então eles acolhiam, e aí quando era segunda-feira eles perguntavam como que tinha sido o final de semana. Então ela ficava ali num prazo de meia hora, 40 minutos, conversando, né, contando coisas da vida. Então, era o momento mais prazeroso para ela. Ela tinha um problema muito sério social, né? Ela ficava muito sozinha, a filha não dava muita atenção. Então, qual que era o problema dela ali? Não era a questão ligada à ferida, era a questão social e também emocional, no sentido dessa dependência de chegar até o posto. Então, falando para vocês que, às vezes, não é só o biológico, é um sofrimento espiritual também que ela está vivenciando. Esse momento de solidão, esse momento de não ter com quem contar, né? Pode passar o próximo. E aí, dentro desse planejamento de diagnósticos, nós temos também intervenções, ou seja, que são coisas que podem ser feitas dentro da realidade da assistência de enfermagem, que vai chegar para vocês lá numa forma de prescrição dentro do prontuário desse paciente. O que são as intervenções de enfermagem? Que também está nesse livro que está relacionado à sistematização. Dentro desse livro, ele fala que nas intervenções de enfermagem, a gente deve encorajar a revisão de vida pela lembrança,
Então, chegar nele e falar assim, olha, Sr. João, como que foi a sua trajetória de vida? O que mais te marcou em toda a sua... Você tem 70 anos, o que mais te marcou nesses 70 anos? Então, você está encorajando ele a fazer uma retrospectiva de como que foi a vida dele. E isso pode ser significativo para ele naquele momento de sofrimento espiritual. Encorajar o uso de recursos espirituais quando for desejado pelo paciente, ou seja, chamar um capelão, chamar um pastor, chamar alguém da pastoral da saúde para fazer uma oração, dar uma bênção, até mesmo um padre. Se for desejo dele, o ideal é que nós providenciemos, né, um recurso espiritual para ele. O toque terapêutico, que também precisa ser habilitado, ou seja, o pessoal da enfermagem precisa ser treinado. O toque terapêutico, ele é uma das modalidades, né, de imposição das mãos, assim como nós temos também a questão do reiki, que aí tem o reiki 1, reiki 2, que é a troca de energia através da imposição das mãos, tá? Isso pode ser também uma intervenção de enfermagem. Estar disponível para ouvir os sentimentos individuais, que é aquilo que acontecia com aquela paciente que eu contei para vocês da lesão crônica, né, da úlcera crônica. O que acontecia ali? Tinha uma total disponibilidade de ouvir, de olhar no olho, de acolher, né? Então, isso é uma intervenção espiritual também. E usar comunicação terapêutica, que é isso que eu falei para vocês, a gente trazer reflexões para a vida dele, né? Quando eu falo para ele, olha, Sr. João, o senhor já fez uma retrospectiva de toda a sua vida, de que ficou mais significativo na sua trajetória? O senhor consegue trazer isso para mim, para a gente poder conversar? Então, isso é uma forma de fazer uma retrospectiva e trazer para ele também uma reflexão. Tá? Pode passar o próximo. No SUS, nós já temos, como o SUS ele implantou várias práticas, são 19 práticas alternativas e complementares, ou seja, nós não precisamos mais ficar focados, né, somente em terapias farmacológicas, né? Nós temos outros recursos, a meditação, ela está vindo muito forte, o reiki, como eu falei para vocês, a questão da musicoterapia, né? Então, tem unidades de terapia intensiva que já tem o dia, o momento da música, porque sabe que a música, ela influencia, né? Ela tem aí uma atuação no sistema nervoso central e as pessoas relaxam, as pessoas normalizam o batimento cardíaco através da música. Tá? E outras questões também, tá? Shantala, o yoga, a questão de acupuntura, que são práticas alternativas que também podem ser utilizadas. Pode passar o próximo. Dentro da assistência espiritual, tem um recurso, lembra que quando eu falei lá para vocês que uma das dificuldades de introduzir a espiritualidade na enfermagem é porque falta modelos. Na verdade, existe já alguns modelos que facilitam a nossa vida de introduzir as questões espirituais. Um deles é o método FICA, que ele é considerado um método de anamnese espiritual. Tá? Nesse método FICA, a letra F ela está relacionada à fé, a letra I está relacionada à importância, ou seja, aquilo que influencia. A letra C, qual que é o vínculo dele com a comunidade. E a letra A é de abordagem. O que eu posso fazer para trazer questões reflexivas relacionadas à espiritualidade para esse paciente? Então, por exemplo, na questão da fé, eu posso perguntar para ele, Sr. João, o senhor tem alguma crença espiritual que te ajuda a lidar com determinados problemas? Então, eu já estou começando a introduzir esse método FICA. Tá?
Depois eu pergunto para ele, você tem alguma crença específica que pode afetar determinadas decisões no seu tratamento? Ou você tem alguma crença que influencia a lidar com os estresses ou então os problemas da vida? Então, já estou introduzindo ele nessa prática reflexiva sobre as questões ligadas à fé. Você faz parte de alguma comunidade religiosa, de algum grupo espiritual? Porque se ele fizer, o ideal é que ele continue tendo esse vínculo através né, das visitas, ou até mesmo hoje a gente está falando muito das questões da visita virtual, né, que é através do WhatsApp, e aí ele continua nesse contexto de comunidade, tá? Outra coisa é a abordagem. A abordagem é como você gostaria que fosse considerado, fosse abordada essa questão da espiritualidade. E aí ele vai falar, eu gosto de conversar sobre espiritualidade, eu gosto de cantar músicas que tenham ligações com a espiritualidade, que falam de fé, que falam de otimismo, que falam de esperança, tá? Então, eu já descobri como que ele gosta de ser abordado com relação a essas questões. Pode passar o próximo. Se eu conseguir fazer essa abordagem, introduzir aquelas intervenções que eu falei para vocês, de auxílio espiritual através de um capelão ou através de uma reflexão da trajetória de vida, eu vou fazer com que esse paciente tenha uma conexão com o eu interior, ou seja, ele vai se conectar com ele mesmo, isso pode trazer sentimento de paz, lembrando que isso faz parte lá do processo de sistematização da assistência de enfermagem, tá? Ele pode ter esse sentimento de paz, de tranquilidade, e também começar a ter uma questão ligada ao otimismo, ao sentido da própria vida, tá? E a interação com os outros, inclusive aí com questões de comunidade, né, de outros pacientes ou até mesmo outros profissionais, para poder partilhar pensamentos e sentimentos aí relacionados à crença, relacionado àquilo que ele acredita, tá? Pode passar o próximo. Lembrando, pessoal, tudo isso que a gente faz com o paciente, que é considerado uma assistência espiritual, ele deve ser registrado na nossa anotação de enfermagem. Mas como assim? Porque isso é uma intervenção de enfermagem. Se você abordou questões espirituais, isso deve ser apresentado como registro, né? Porque está na literatura que o ideal também é que ele seja atendido, assistido, na sua dimensão espiritual. Se você atende ele nas questões ligadas à higiene, por exemplo, pessoal, a gente não coloca lá que foi realizado banho, foi encaminhado para o banho, foi realizado curativo, foi realizado troca. A gente pode colocar também que foi realizado intervenções espirituais, que foi oferecido conversa, diálogo, tá? Então é importante ter isso como registro. Outra coisa, esse paciente que vai ter uma introdução às questões espirituais, ele não é um paciente de pronto-socorro, de ambulatório, porque nós não conseguimos estabelecer vínculos com esses pacientes. Ele é um paciente que já está internado, é um paciente, por exemplo, que não está entubado, que ele está consciente, né? Um pós-Covid, por exemplo, hoje a gente está tendo aí um índice de internação pós-Covid, né? As sequelas de Covid, ela está muito latente. Então, esse paciente de pós-Covid, olha que legal fazer a reflexão, né? Como que vai te dar sentido agora, né? Porque a gente sabe que o Covid é uma doença muito séria e a pessoa passou por aquele momento que foi um dos mais difíceis da vida dela. Então, qual que é a reflexão que ela traz dessa vida, né? Desse problema que ela enfrentou, tá?
Outras alternativas que nós, profissionais, podemos fazer para acentuar a nossa espiritualidade e também trazer isso para a nossa assistência. A questão da meditação, né? Então, essa meditação é uma meditação que pode ser estruturada ou é uma meditação que pode ser contemplada, tá? Através de pausa ou até mesmo yoga, tá? A mente vazia, o que é essa mente vazia ou atenção plena ao presente? Às vezes a gente fica tão preocupado do que vai acontecer, como que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, e a gente esquece de viver o hoje, né? De trazer momentos de gratidão para o hoje, tá? A respiração consciente, isso pode trazer o equilíbrio também, prestar atenção na respiração. A prática de apreciação, às vezes a gente passa tão rápido em determinados locais, por determinadas situações, que a gente nem aprecia o momento, a gente nem aprecia a paisagem, a gente nem aprecia que aquele paciente olhou com um olhar de gratidão, de agradecimento, que ele tem um brilho nos olhos porque a gente fez um determinado procedimento. Então, às vezes, isso é uma perda da prática de apreciação desse momento. Questões ligadas à natureza, contemplação, a arte também ela é algo que traz muito a questão da espiritualidade e praticar um próprio hobby, né? Aquilo que você gosta de fazer, que te traz prazer, isso também é uma alternativa aí para trabalhar o seu lado aí de equilíbrio espiritual. A escrita reflexiva e o diário de gratidão, tem um estudo que ele fala que fizeram com 2 grupos. Um grupo era um grupo de pacientes oncológicos, que já tinham um diagnóstico de câncer, e um outro grupo que também tinha o diagnóstico de câncer. Porém, um grupo fazia o que eles chamam de diário da gratidão. Todos os dias eles tinham que escrever por que eles eram gratos. Então, por exemplo, hoje nós somos gratos porque nós estamos respirando em ar ambiente, enquanto muitos estão respirando por ventilação mecânica. Nós somos gratos porque nós estamos tendo um momento de reflexão sobre espiritualidade e assim tantas outras coisas que a gente pode ser grato, tá? Então, esse grupo, ele fazia o diário de gratidão e o outro grupo, que também era um grupo de pacientes oncológicos, não fazia um diário de gratidão. Era um grupo que eles chamavam de grupo controle. Conclusão. O grupo que fazia o diário de gratidão, eles tinham um otimismo maior, eles eram mais positivos com relações as questões ligadas ao enfrentamento. Eles eram mais otimistas. E outra coisa também, eles desligavam do problema. Eles passavam a ter mais esperança. Enquanto o grupo, que era o grupo controle, que não fazia o diário de gratidão, eles eram mais depressivos, eles eram mais angustiados, né? Eles tinham menos perspectiva de vida, ou seja, não tinha muito sentido para eles aquele momento, aquele tratamento. Então, para vocês verem o impacto da gratidão na nossa vida, o quanto a gratidão pode trazer benefícios e até mesmo otimismo. E agora já está começando a vir uma linha de estudos ligados à gratidão. O quanto que a gratidão pode impactar também na saúde mental das pessoas, na saúde física e também na saúde espiritual. E outra coisa que auxilia muito também é o detox digital, aquele momento da gente desligar totalmente, porque hoje nós estamos muito tecnológicos, né? Nós trabalhamos através do ambiente virtual e temos aí uma conexão muito forte. Então, esses momentos de detox digital, aquele momento que você desliga completamente, isso pode trazer muitos benefícios para a sua reflexão com o seu eu interior. E aí, consequentemente, o aumento aí da espiritualidade.
Pode passar o próximo. Essa frase é uma frase que eu gosto muito, é do Padre Pio, é um santo da Igreja Católica, mas ele traz uma reflexão de o quão é importante as questões espirituais na vida do paciente. Ele fala o seguinte: leve Deus aos doentes, valerá mais do que qualquer tratamento. Ou seja, não desprezando todo o tratamento que a ciência, a tecnologia nos traz hoje. Mas se tiver Deus ali naquele cuidado, consequentemente esse tratamento ele vai ser mais potencializado e pode valer muito mais do que aquele simples fármaco que ele tomou. Bom, pode passar o próximo. Então, assim, eu encerro. Gratidão por esse momento, gratidão por vocês estarem aqui participando e também conversando sobre a espiritualidade. Eu fico grato pela oportunidade. Espero ter trazido aí contribuições e também reflexões sobre a nossa assistência espiritual. Sim. Se alguém tiver alguma pergunta. Professor Fabiano, muito obrigada. Obrigada por partilhar, né, do seu conhecimento aí com os nossos alunos, com a nossa coordenadora, as nossas professoras. Travou a Patrícia. Travou. Deu certo? Voltou. Voltou. Joia. É algo que nós estamos vivenciando, né? E assim, o quanto essa pandemia ela trouxe para a gente uma mudança de comportamento coletivo na nossa sociedade, né? E quando você estava ministrando essa palestra, eu me recordei muito bem que há alguns dois anos atrás, mais ou menos, eu estava em campo de estágio com os alunos do segundo módulo da nossa ETEC e chegou numa situação que eu particularmente, eu peguei os meus alunos, eu tinha já finalizado os cuidados com aquele paciente renal crônico, eu dei a mão para os meus alunos e falei, vamos rezar um Pai Nosso junto com o paciente, junto com o filho do paciente, a filha da paciente, né? E aí a gente começou a rezar um Pai Nosso. E a paciente começou a chorar, chorar, chorar. Enfim, Fabiano, eu vejo que a espiritualidade, ela nos traz uma grande relevância para a reabilitação do paciente, né? E não somente o paciente, né, vitimado ali de Covid-19, mas milhões de doenças que ali aquele paciente se encontra, né? E eu vejo que o quanto é benéfico nós trabalharmos com os nossos alunos a questão da espiritualidade dentro do contexto da saúde, né? Dentro da enfermagem, enfim, eu acho que a gente consegue promover, sim, diversas ações dentro do contexto de saúde para que a gente consiga cada vez mais cuidar, lidar com aquele paciente, né? Fazer a diferença e sempre se colocando no lugar do outro, né? Enfim, vai tudo passar, né? Tudo isso vai passar e a gente precisa sempre pensar positivo. Como você mesmo disse, nós precisamos ter, independentemente da religião, a gente precisa, né, crer em Deus, né, e que a gente pode fazer muito mais do que um simples cuidado, uma simples técnica, tá? Eu fiquei muito feliz com a sua temática e muito obrigada, tá bom? Eu agradeço também. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar as questões ligadas à espiritualidade. E só fazendo um fechamento sobre a gratidão, eu esqueci de falar uma coisa que eu sempre falo, sobre o Diário da Gratidão. A psicologia fala que se durante 21 dias a gente fizer a mesma prática, isso vai se tornar um hábito para o nosso cérebro. Então, eu convido vocês, durante 21 dias, a procurar alguma coisa para por que nós somos gratos hoje, por que eu sou grato hoje. E todos os dias fazer essa reflexão. Consequentemente, isso vai gerar
uma energia, vai gerar uma situação benéfica para vocês, eu tenho certeza. Com certeza. Pessoal, alunos, fiquem à vontade para vocês perguntarem ao vivo, para vocês colocarem no chat, tá? Eu vou dar um auxílio aqui para o professor Fabiano, as professoras também, né, que quiserem aí colocar, né, algum informativo, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Tá joia. Pode. Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Eu não estou vendo o chat, se tiver alguma coisa no chat. A Keiko está com a mão levantada. Eu coloco para você sim, Fabiano. Keiko? Oi, bom dia. Bom Bom dia. dia, Patrícia. Bom dia, Fabiano. Então, muito obrigada assim, pelo tema, achei muito importante, de grande relevância. E também eu achei interessante essa questão da anotação dessas questões, né? Porque a gente pensa na tecnologia como uma grande aliada da saúde, mas a parte da espiritualidade é uma tecnologia humana, né? Exatamente. E não vai contra a tecnologia material, mas que a gente precisa, como profissional, como ser humano, trabalhar e se desenvolver da tecnologia humana, né, para que a gente tenha essa capacidade de fazer essa vibração, né, essa questão da colocação das mãos que você mencionou, muito importante, né, de colocar dentro da graduação, da formação desses profissionais, esse detalhe, né, que realmente está em falta. Muito obrigada por você ter abordado esse tema, muito importante nos dias de hoje. Era isso. Parabéns, tá? Joia, obrigado. Realmente, a anotação de enfermagem, ela oculta, né? Ela não revela toda essa assistência. E como você falou, é uma assistência espiritual, é uma outra dimensão, além da tecnologia. Então, eu trabalhei no mestrado com enfermeiros que a pergunta era sobre intervenções espirituais na prática, e elas falavam, eu já rezei com o paciente, como a professora Patrícia colocou, nós já oramos com a família antes do paciente ir para o centro cirúrgico, nós já fizemos oração na beira do leito de UTI. Então, tinha várias práticas. Eu cantei junto com a paciente, porque a paciente gostava de cantar músicas religiosas. Então, elas fizeram várias intervenções de enfermagem. E aí, quando eu perguntava, mas você colocou isso na sua anotação, no seu relato do que você tinha feito com esse paciente? E aí elas falavam, não. Então, o que ficou evidente? Que elas prestam assistência espiritual, sim, que a espiritualidade ela é uma prática presente no contexto da enfermagem, mas ela não é revelada, ela não é evidenciada enquanto anotação de enfermagem. E isso é uma perda da qualidade da assistência, porque quando você atende ele em todas as dimensões, significa que a sua assistência de enfermagem foi uma assistência de qualidade, uma assistência que contemplou ele como um todo no olhar holístico. Então, é importante, sim, como a professora citou, evidenciar isso em anotação de enfermagem. Que legal. Muito obrigada, Fabiana. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Posso relatar um ocorrido? Claro. Pode. Quando a gente estava fazendo estágio em saúde do idoso, nós cuidamos de uma paciente que estava totalmente acometida pelo Alzheimer, totalmente acamada, acometida pelo Alzheimer, não lembrava de nada, totalmente confusa. E quando a gente começava a cantar Maria de Nazaré perto dela, ela cantava junto e caía uma lágrima do olho dela, ela chorava. Então, ela se recordava desta canção. Então, isso foi muito... Quando eu estava em campo com os alunos, isso foi uma coisa que marcou muito. Os alunos, professora, vocês estão vendo? Existe alguém aí, é um ser humano, tem uma história, e isso, com certeza, marcou muito a vida dela, né? A fé. Então, ela mantinha o pensamento, né? A fé.
Então, isso foi muito bonito durante esse estágio de saúde do idoso que eu fiz com os alunos. Os alunos ficaram totalmente impressionados. E aí, eu falo de novo, né? A valorização da fé. O importante é ter fé, né? Exatamente. Legal. Bacana, cara. Experiências, né? Experiências, Fabiano. E é só no dia a dia, vivenciando. Cada dia, eu falo que a enfermagem ela é uma caixinha de surpresa. Cada dia é algo diferente que a gente vivencia, né? Porque a vida, cada um de nós temos as nossas características próprias. Ninguém é igual a ninguém. Cada um sente de uma forma diferente que o outro. Então isso é muito diversificado. Então, cuidar de vida não é fácil. Então, a gente também precisa cuidar de nós para que a gente possa cuidar bem da vida do próximo. Exatamente. Muito legal. Aí, eu enchi de pergunta, Patrícia. Samira, Júlia. Olá. Oi, Samira, bom dia. Eu sou colega de trabalho do Fabiano, me chamo Samira. Eu leciono junto com o Fabiano. Desculpa, pessoal. Nossa, Fabiano, como foi bem-vinda essa palestra, viu? Eu até mandei mensagem para ele semana passada. Passa o link para mim da palestra, por favor. Porque a última vez que ele deu na nossa instituição, eu estava de licença maternidade, eu não pude assistir. E assim, com essa situação, né, da pandemia, as perdas, por ser profissional da área da saúde, eu tive internado no pico da pandemia também. Como que é difícil, pessoal? Como é difícil, mesmo sabendo que somos profissionais da área da saúde e sendo pacientes. Eu fui gestante na época da pandemia, eu fiquei internado no pico da pandemia. Em 10 dias, eu perdi 4 entes queridos. Então, assim, é uma sensação de sufocamento tão grande, mas tão grande. E se a gente não tiver uma conectividade com a saúde espiritual, junto com a situação, né, que nós estamos passando, a gente acaba perdendo a fé. E eu costumo falar que não é uma situação assim de falta de fé, mas que Deus a todo momento ele testa a fé da gente, para a gente ficar mais forte, para a gente ser melhor e para ter uma força que vem de dentro, né? Uma força tão grande que às vezes a gente não consegue alcançar. E dentro dessas dificuldades, a gente acaba alcançando de uma maneira assim que a gente nem sabe o que impulsiona a gente a buscar isso, entendeu? Então, assim, muito obrigada, Fabiano, pelo link passado, pela palestra. Você está de parabéns e gratidão pela sua oportunidade, tá? Um beijo aí para todos. Fiquem com Deus. Ok, Samira, nós também agradecemos. Agradeço o relato, né, de experiência. Realmente, nós não estamos numa situação fácil. E a espiritualidade, ela pode ser hoje nosso refúgio, né? Como você falou, hoje nós precisamos de algo que nos conecte com algo transcendente para nós termos força, né? Essa força, ela não é mais uma força física. Hoje nós precisamos dessa força espiritual mesmo, né? Essa significado, né? Igual as pessoas, os profissionais estão indo cuidar de pessoas que estão infectadas, estão contaminadas, vamos dizer assim, com o Covid. Como que ela vai ter estrutura psicológica para chegar nesse setor, para chegar nessa clínica? É através da dimensão espiritual, né? Ela está indo porque é algo que move ela a chegar naquele lugar. Porque humanamente nós teríamos medo, nós teríamos receio, né? Então, obrigado por esse relato de experiência. Eu fico feliz de saber que a palestra teve, né, a reflexão teve
e trouxe para você também essas questões reflexivas, que a gente sabe que realmente não é um momento fácil. Tanto é que os profissionais também hoje, eles precisam ter esse suporte emocional e também apoio psicológico. Eu estava vendo, tem um programa do Corém, do COFEM, na verdade, que eles atendem profissionais que estão fragilizados, que estão sensibilizados por toda essa situação. Porque, como eu falei para vocês durante a palestra, a enfermagem também, além dela estar sobrecarregada, porque nós já estamos em 1 ano e meio de pandemia, ela também está psicologicamente abalada. Porque são várias situações de frustração. Então, é aquele paciente que estava falando com a família no WhatsApp e 3 horas depois ele foi entubado, né? Então, como que é para o psicológico do profissional de enfermagem isso? E o COFEM, ele tem um programa de atendimento. Então, são enfermeiros que são especialistas em saúde mental, eles tiveram esse cuidado, eles não queriam colocar outro profissional porque talvez não ia entender o que nós vivenciamos dentro da enfermagem. E aí eles montaram um programa de profissionais da enfermagem que são especialistas em saúde mental, de fazer esse atendimento, de dar esse suporte, porque realmente nós precisamos também de ter essa estrutura, né? Esse suporte psicológico também. Ótimo. Muito legal. Bom dia, Fabiano. Primeiramente, agradecer você pela sua palestra, por esse tema que muitas vezes não é abordado, porque é uma das primeiras vezes que eu vejo uma palestra nesse tema, que é tão importante, porque às vezes a gente pensa muito em tratar a doença e o paciente, mas não o lado espiritual dele, que é muito importante. E eu queria só estar trazendo, igual o pessoal falou, depoimentos, né? A maioria já é da área da saúde, eu como aluna ainda não vivi esse momento dentro do hospital, por conta da pandemia, mas queria estar trazendo do outro lado, né, o lado da família que já passou por um paciente, já está junto com alguém internado, e o quanto importante é mesmo isso que você falou, o lado da espiritualidade, né? Eu passei 40 dias com meu pai internado há uns 2 anos atrás, e só Deus sabe o quanto esse lado espiritual fortalece uma família, e fortalece as pessoas que estão em volta, né? Nós ali todos os dias passando por momentos que a gente achava que era impossível mesmo ficar mais um dia e entrar uma enfermeira e falar assim, nossa, como você está melhor hoje, sabe? Para o meu pai, assim, eu vejo Deus em você, vamos orar, vamos fazer uma oração. E aquilo fortalecia de uma maneira, tanto nós como família, mas tanto ele como paciente, né? E uma coisa que marcou muito o período que ele ficou internado foi o acompanhante de quarto dele, um senhor que tinha Alzheimer, que veio a falecer depois de um tempo, mas que ele não falava nada, ficava totalmente em estado, estava praticamente assim, no Alzheimer mesmo, não lembrava de nada, mas quando a filha dele chegava e começava a cantar hinos da igreja, ele cantava junto. Ele lembrava todas as letras dos hinos. Acabava o hino, ele parava de falar e não falava mais nada. Versículos bíblicos, a mesma coisa. Iniciava um versículo, ele continuava o versículo. Acabava o versículo, ele voltava a um estado que não falava mais nada e não lembrava. Então, para a gente ver que a pessoa, mesmo estando no Alzheimer, a fé dela prevalecia muito. E era o que fortalecia a gente. E naquela época eu não tinha nem escolhido ainda a enfermagem. E depois desse processo com meu pai internado, eu falei, não, eu quero participar dessa arte do cuidar e o cuidar de forma humana, trazendo isso realmente no cuidado. Esse lado de deixar a pessoa mais forte, não só na saúde, mas também no lado espiritual. Então, agradecer você, foi uma palestra muito boa, muito interessante mesmo, e é de extrema importância. Só quem viveu mesmo esses momentos, assim, no hospital, tanto profissionalmente, igual as professoras, mas também na parte de estar junto como acompanhante, sabe o quão é importante esse cuidado mesmo, humanizado e espiritual também. Então, obrigada, viu? Deus abençoe muito sua vida.
Amém. Obrigado também você por esse relato. Muito interessante. A professora Carla também citou da outra paciente que também tinha Alzheimer, né? Tem um estudo que ele fala dos pacientes que têm a doença degenerativa, né? Neurológica degenerativa, que são pacientes que têm Alzheimer, perda de memória. Tudo que for relacionado, foi comprovado, tudo que for relacionado à espiritualidade, ele tem lapso de memória. Então, assim, ele pode estar esquecendo de tudo, igual a professora citou. Quando cantava Maria de Nazaré, ela lembrava. Por quê? Porque tudo que for ligado à espiritualidade, ele fica muito marcado na nossa memória. Então, se um dia essa pessoa que teve uma espiritualidade, uma religiosidade vivenciada durante a vida, e ela tem perda de memória, se puxar alguma coisa, igual você falou do versículo bíblico que ele completava. Por quê? Porque na época aquilo marcou muito ele. Então, tudo que é relacionado à espiritualidade, ela marca muito e traz essas lembranças quando a pessoa tem esses problemas relacionados aí à perda de memória, que é Alzheimer, o Parkinson também, que ele acaba regredindo um pouco também para perda de memória, né? Mas muito interessante essas questões. Eu sou suspeito, porque eu amo essa temática, né? Eu estudo a temática agora no doutorado, eu estou dando continuidade. Além disso, eu tento trazer isso para a minha vida, né? Então, a questão da gratidão, a questão da prática reflexiva, eu estou vivenciando bastante. Então, às vezes você passa num lugar que tem uma árvore bonita, por que não olhar, por que não contemplar, por que não prestar atenção de como que está a formação dessa flor, dessa árvore, e tantas outras coisas que passam despercebido quando a gente não faz essa prática contemplativa. Mas muito legal. Joia! Pessoal, mais alguém? A aluna Tatiane colocou aqui no chat, Fabiano. Precisava tratar o meu interior e ver o quanto a fé move sentimentos e nos mostra a direção. Exatamente hoje era essa direção que eu precisava, né? E é isso, né? Que gostoso, né? Sim, sim, muito bom. Pessoal, mais alguém? Oi, Patrícia. Eu um pouquinho. Oi, Marisa, fique à vontade. Só quero colocar aqui, né, a minha gratidão, que é uma palavra-chave. Não tem como a gente não colocar essa palavra, né? Pelo momento, pela manhã que tivemos, a gente vê aí pelo chat, vê pelas falas, né? O quão importante é a parte da espiritualidade na nossa vida. E agradecer ao Fabiano, né, Fabiano, por estar aqui com a gente essa manhã, trazendo essa reflexão tão importante mesmo, né? Em conversa com o Fabiano, pensei nele, acompanho o Fabiano, a gente já se conhece das capacitações, né, dentro do centro, e eu acompanho muito o Fabiano no Insta, né, dos temas que ele traz, e eu vejo que nesse momento pandêmico, o Fabiano trouxe bastante esse tema, né, Fabiano, aí ao longo das palestras, né? E eu pensei nele e entrei em contato e Fabiano prontamente aceitou e falou dessa temática e eu falei, nossa, é super importante mesmo, porque a gente corre tanto, tanta tristeza, tantas perdas, e às vezes a gente não para pensar, né? E foi muito, assim, gratificante mesmo ouvi-lo, né? E a gente fazer algumas reflexões. Então, eu quero agradecer por esse momento, tá? Pelo aceite de estar conosco, né? E toda essa manhã maravilhosa que foi para nós. Gratidão, obrigada a todos. Eu também agradeço a oportunidade, foi muito gratificante estar aqui com vocês. E fazendo a abertura, né? Olha a responsabilidade. Sim. Andréia? Bom dia, eu sou a Andréia, eu sou aluna do terceiro módulo de enfermagem de Cachoeira Paulista.
sou aluna do professor Fabiano e da professora Samira. Eu queria agradecer vocês da ETEC, de Darcy, por ter permitido que a gente participasse também desse momento, porque a gente vive um momento tão delicado, um momento de tanta dor, tanta perda, de tanto transtorno para todos, né? E se a gente estivesse no presencial, talvez a gente não teria, quanto aluno, uma oportunidade dessa que a gente está tendo hoje. Então, como o professor falou, para fazer os 21 dias de gratidão, hoje eu começaria agradecendo essa oportunidade, porque talvez se a gente estivesse no presencial, eu não conseguiria por questão de estágio, não conseguiria por estar trabalhando, ou mesmo pela distância, por onde a escola é. Porque vocês ficam depois de Sorocaba, né? Isso, Andréia. Nós ficamos bem mais longe um pouco, e acho que dá mais de 5 horas de viagem. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade ao professor Fabiano. Ele sabe que eu estimo muito ele, eu amo demais o nosso professor. Ele pegou a nossa sala um pouquinho antes da pandemia e foi, assim, um momento maravilhoso. A professora Samira, ela acabou de voltar da licença dela e é uma professora, assim, excepcional. Eu quero muito agradecer aos meus professores, mas a vocês também por ter aberto essas portas para a gente. Ok, Andréia, obrigado pelo seu relato. Obrigado. Muito bom vocês aqui também participando. O benefício da tecnologia, né? A gente conseguir fazer essa junção de 2 ETECs, semanas de enfermagem aberta. Benefícios aí da tecnologia, muito legal. Eu poderia fazer só uma palavrinha com o Fabiano? Ainda dá tempo? Claro, Keiko, fique à vontade. Então, com licença. Eu só queria aproveitar a oportunidade que você falou sobre o Diário da Gratidão. Eu achei assim fantástico, porque as palavras de gratidão, elas têm uma vibração, né? A vibração das palavras, elas são comprovadamente que têm efeito sobre as nossas células, né? Não sei se você já conhece o trabalho do Dr. Emoto, que ele faz as palavras e coloca na água, né? Palavras de gratidão, palavras positivas, e as moléculas da água foram fotografadas e elas têm uma formação muito harmônica. E quando as palavras são negativas, há uma desconexão, sabe? A harmonização já fica totalmente desequilibrada, né? Das moléculas da água. E tem muito sentido. Então, esse trabalho, né, dessa gratidão, né, de escrever, de pensar sobre a gratidão, sobre as coisas boas que aconteceram no nosso dia a dia, é claro que vai realmente melhorar as nossas células, né, a nossa situação interna, emocional, espiritual e até fisiológica, né? Muito interessante isso e vale muito a pena a pesquisa sobre essa questão. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia. Verdade, professora, tem muito sentido e os estudos estão comprovando cada vez mais. Por exemplo, esse grupo que fez o Diário da Gratidão, eles tiveram até melhora em sistema imunológico. Né? Por quê? Porque eles tinham tanto otimismo, era tão prazeroso ter aquele momento do Diário de Gratidão e eles descobriam tanta coisa para agradecer, apesar do problema oncológico, que eles tinham esse fortalecimento. Então, traz muito benefício, sim, as palavras que são relacionadas à gratidão, ao otimismo, à perseverança, né? A perspectiva de que as coisas vão melhorar. Então, muito interessante, sim. Excelente. A professora Lorena Fabiano colocou para nós aqui também que ela fez os 21 dias de gratidão e mudou muito a visão dela de vida. E temos muito mais do que agradecer do que pedir. Realmente, Loren. Exatamente. Muito às vezes a gente pede, mas a gente tem tanta coisa que agradecer, tem tantos momentos, né, para a gente agradecer, né, professor Fabiano?
né? Agradecer pela saúde, por nós estarmos vivos, por nós estarmos aqui, né? Por nós termos um computador, internet, para nós revivermos a nossa vida, né? Isso é muito gostoso, né? Pessoal, mais alguém? Fiquem à vontade. Professor Fabiano, tranquilo? Tranquilo. Eu acho que não tem mais nenhum depoimento. Fiquem à vontade, se vocês quiserem colocar aqui para o professor Fabiano, tá? Muito obrigada, queremos agradecer muito ao Fabiano, a Patrícia, que estão aí, mas essa palestra foi sensacional, Fabiano. Com certeza é uma palestra que transforma vidas, transforma as atitudes e conceitos. Parabéns pela sua palestra, somente agradecer. Obrigado, eu também agradeço aí a oportunidade, obrigado pelo convite. E desejo que vocês tenham aí uma ótima semana da enfermagem e que realmente, como a professora falou, que a semana, a palestra, o evento possa trazer grandes reflexões e essas reflexões impactar na vida profissional, na vida pessoal de vocês. Bom, muito obrigado. Obrigada, Fabiano. Que Deus abençoe grandemente, viu? E muita saúde, muita alegria e muita paz para nós todos, tá bom? Amém. Deus abençoe. Também. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.